Você está com dificuldades de planejar os teus estudos? Se você está passando por isso, então fica aqui até o final. Tudo bem? Meu nome é professor Rafael Nunes, sou professor universitário e mentor de estudos, e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você começa o seu planejamento de estudos. Muitas pessoas elas acham que planejar os estudos é simplesmente você preencher uma planilha de estudos ali, colocar o horário das disciplinas, colocar o horário que tem que resolver questão, e não é isso, tá? Principalmente quando você tem uma agenda corrida de estudos, né? Quando você trabalha, tem família e precisa estudar, então o seu horário ele é escasso. Então você precisa saber exatamente o que é que você vai ter que fazer naquele horário. E é pensando nisso que eu trago uma ferramenta muito importante, que na verdade é um método de planejamento, que é o método GTD. Essa sigla significa Getting Things Done. Ou seja, é um método de estudos, é um método de planejamento onde você vai, de fato, agir. Significa faça acontecer, né? Ou seja, de fato, não procrastine, cumpra o que está planejado, tá? Porque muitas pessoas, quando elas planejam os estudos, elas pegam um planejamento pronto, pegam ali uma planilha e preenche de forma aleatória e muitas vezes não consegue cumprir a planilha. Agora, quando você monta de fato um planejamento personalizado de acordo com a sua realidade, então você tem uma chance muito maior de cumprir o plano de estudos, cumprir o seu planejamento. E assim você vai procrastinar menos, você vai ficar menos ansioso, né? Porque é muito comum as pessoas elas terem dificuldade de planejar os estudos e aí elas não sabem por onde começar, não sabem o que precisa estudar naquele momento, não é? Sempre aparecem imprevistos ali, quando você tem uma agenda corrida, você está ali estudando e lembra que tem que fazer uma coisa do trabalho, lembra que tem que fazer o jantar dos filhos. Então você acaba procrastinando e aí você fica ansioso, você às vezes fica até impaciente porque você tá aqui estudando algo, mas pensando em outra coisa, tá? Então isso é extremamente improdutivo. Então para você de fato ser produtivo nos estudos, você tem que ter esse planejamento personalizado e por isso que você tem que ter uma forma assertiva de montar esse planejamento. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje, tá? Então fica aqui até o final e considere se inscrever no canal, deixar aqui a sua curtida, né? Deixe um comentário. Quanto mais você interagir com esse canal, com esse perfil, mais conteúdo desse tipo relacionados a estudos você vai receber. E aí você entra num círculo virtuoso de aprendizagem, porque você sempre vai estar recebendo conteúdos de qualidade relacionados a estudos que vão te ajudar na sua jornada, tá? E semanalmente eu estou trazendo esse tipo de conteúdo aqui para você, tá? Então fica ligado nesse perfil porque sempre tem conteúdo legal. Bom, antes de você entender sobre o método GTD propriamente dito, vamos entender primeiro quais são os tipos de atividades que você pode ter na sua rotina, quando você precisa conciliar trabalho com estudos, com outras coisas de casa. Então, que tipo de atividades que você tem, tá? Então, é importante você categorizar essas atividades para depois você, de acordo com a classificação da atividade, você colocar no seu planejamento, tá? Então, vamos entender quais são as classificações. Bom, o primeiro tipo de atividade é aquela atividade pré-definida, ou seja, são aquelas atividades fixas, são aquelas atividades que você sabe que vão acontecer naquele horário. Então, por exemplo, o seu horário de trabalho, você sabe que trabalha naquele horário. Você sabe que de 8 às 5 você vai ter que estar realizando aquela atividade. O seu horário de sono é um horário que já é definido, você já sabe que naquele horário vai dormir. Horário de curso, se você faz algum curso, então já é um horário pré-definido. Então a primeira coisa que você vai fazer quando montar o seu planejamento é colocar quais atividades fixas que você tem, que já são pré-definidas. Mas sempre existem aquelas atividades não planejadas, que às vezes é um imprevisto que acontece, às vezes o menino cortou o pé, às vezes o menino começou a chorar por algum motivo, né? Então quando você tem uma agenda corrida que precisa conciliar um monte de coisa, então esses imprevistos sempre acontecem. Então é importante você estar preparado para isso.
E o terceiro tipo de atividade são as atividades a serem definidas. É aquilo que você vai definir no seu planejamento de estudos de acordo com a sua realidade. Então, por exemplo, o seu horário de estudos. E aí, claro que quando eu chamo estudos, eu estou falando da trilha completa de estudos, da leitura, da construção de mapa mental, de revisão, de resolução de questões, etc. Então, tudo isso são as suas atividades a serem definidas. Bom, depois que você definiu quais são as categorias de atividade que você tem, então agora você vai para o método GTD. E esse método, ele é um passo a passo com 5 etapas, tá certo? Então vamos entender quais são essas 5 etapas agora. A primeira etapa é a etapa da coleta, que eu considero que é a etapa mais importante, porque é a etapa que você vai ver diante de todas as atividades que você tem, diante de toda a sua realidade, quais são os seus horários livres que você tem para estudar, quantas horas por dia você tem para estudar. Isso é importante e poucas pessoas fazem. Às vezes a pessoa acha que não, eu trabalho o dia todo, chego em casa já cansado, tem que ainda fazer coisas de casa e tal, e muitas vezes não estudam ou procrastinam porque acham que não tem horários. Sendo que quando você faz essa etapa da coleta bem feita, muitas vezes você encontra horários que você nem imaginava. Que, por exemplo, antes de sair de casa, você tem ali um intervalozinho de meia hora, às vezes você consegue acordar um pouco mais cedo e estudar uma horinha ali pela manhã, às vezes no horário do almoço, percebe? Então, pessoas que têm uma agenda corrida, elas precisam sair procurando esses horários livres. Por isso que eu digo que é a etapa mais importante, porque é onde você vai buscar algo que é escasso para você, que é o seu tempo livre para estudar, tá? Então, faça a sua coleta muito bem feita, levando em consideração todas as suas atividades que você tem, tanto atividades previstas quanto as imprevistas. Depois, você vai para a etapa do processamento. Tá certo? Nessa etapa é quando você vai pegar a sua grande meta e vai dividir em pequenas metas. Então, por exemplo, você obviamente tem um objetivo, por exemplo, de passar no concurso público. Então, para você passar no concurso público, você tem que estudar aquele programa que está no edital. Então, essa é a sua grande meta, cumprir o seu edital de uma forma bem feita. Mas claro que aí você, para ter eficiência, você precisa separar essa grande meta em pequenas metas. E aí, para isso, você vai criar, por exemplo, metas mensais de estudos, metas semanais e metas diárias. Então, por exemplo, se você cria uma meta semanal, então, naquela semana eu preciso estudar tais conteúdos. Nesse mês eu preciso estudar tais conteúdos. E como que você faz isso? Ora, se você já tem um edital e você sabe quais conteúdos você tem que estudar, então você vai dividir. Se você tem lá 30 conteúdos para estudar até a data da prova e você tem 6 meses, então então eu tenho que estudar 5 conteúdos por mês. Tá? Então veja que aí você está fazendo uma divisão, né? Tá ajustando seu planejamento de uma forma mais superficial. Tá? Você ainda não está detalhando, você só está pegando o que você tem que estudar e separando em grandes blocos, tá? E aí, claro, nesse grande bloco de conteúdos, principalmente, você vai criar algumas categorias. Então, por exemplo, dos conteúdos do edital, que conteúdos você já estudou? Então, você já tem um certo domínio, você basta fazer uma revisão. Quais conteúdos você estudou, mas está com dificuldade? Então, precisa dar mais uma atenção, precisa estudar de novo, precisa fazer uma revisão mais importante. E quais conteúdos você não estudou de jeito nenhum? Então você tem que seguir toda uma trilha completa de estudos. Então categorize esses conteúdos de acordo com o seu conhecimento. Se é um conteúdo que você sabe mais, sabe menos ou não sabe. Além disso, categorize os conteúdos de acordo com a importância. Então, por exemplo, se a sua prova tem primeira fase, segunda fase, e a segunda fase, sei lá, tem uma prova específica que vale mais. Então, aqueles conteúdos da prova específica, você tem que dar uma atenção diferente, porque vale mais. Entendeu? Ou então, conteúdos que você considera mais difícil, que você sabe que vai demorar um pouco mais para você aprender, porque vai ter mais dificuldade. Então, faça essa categorização nessa etapa. Além disso, determine quais são os teus materiais de estudos.
Você vai estudar por livro, por apostila, por PDF, por videoaula. Categorize também os seus métodos de estudos. Qual é a forma que você vai estudar? Você vai ler conteúdo, fazer mapa mental, você vai fazer revisão, você vai fazer simulado, vai fazer flashcard. Então veja que todas essas definições você vai fazer nessa etapa. De novo, é uma etapa mais superficial, mas que é importante, porque você está você está criando as suas metas de estudos e organizando elas de acordo com o tempo que você vai ter para estudar. E aí você vai entrar na terceira etapa, que é a etapa de fato, onde você vai fazer uma organização mais fina, tá? Ou seja, você vai definir, você já sabe quantas horas por dia você tem livre para estudar. Então você vai montar a sua planilha semanal de estudos, ou seja, na segunda-feira você vai estudar tanto tempo do conteúdo X. Na terça-feira você vai estudar tanto tempo do conteúdo Y. Você vai fazer uma revisão do conteúdo X durante tanto tempo. Então, quanto mais específico você for, melhor, porque aí você vai conseguir organizar melhor a sua agenda semanal, vai conseguir ser mais eficiente, tá? Então, esse ajuste fino do seu planejamento você vai fazer nesse momento, considerando tudo que você fez anteriormente, ou seja, considerando o seu método de estudos, considerando o seu material, considerando o grau de conhecimento que você tem daquele conteúdo. Então, por exemplo, um conteúdo mais difícil, obviamente você vai colocar um tempo maior de estudos para ele. Tá? Um conteúdo que você não estudou ainda, você vai dar um tempo maior para ele. Já um conteúdo que você só precisa revisar, obviamente que o tempo vai ser menor. Entendeu? Então, essa divisão do tempo versus o que vai ser feito naquele tempo, você vai fazer nesse momento. E aí é quando você, de fato, monta a sua planilha semanal. Veja como que demora para você montar a sua planilha semanal. Muitas pessoas já começam de cara, né? Já quer montar a planilha semanal sem ter feito esses passos anteriores. E aí por isso que as pessoas não conseguem cumprir o planejamento, porque elas fazem do jeito errado. E aí, claro, é importante você pôr em prática, tá? Mas aí você vai pôr em prática sabendo que o planejamento é algo estático, você montou aquela realidade, mas a sua vida é dinâmica, então existem imprevistos, você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, tá? Então você pode sim furar o seu planejamento e não tem problema. O importante é que você tenha um rumo, você sabe para onde você está indo, mesmo que na sua caminhada você tenha imprevistos, tá? E aí esses imprevistos, claro que você vai resolvendo tal e vai adequando o seu planejamento. Então, que aí é a próxima etapa, tá? Que é a revisão, que é o momento do feedback. Então, por exemplo, aquilo que você planejou está dando certo para a sua realidade? Aquele tempo de estudos que você colocou para aquele conteúdo é suficiente? Ou precisa de mais ou de menos? Percebe? Então, o feedback ele é importante porque você vai ver de fato se o planejamento está funcionando para você. E aí, se ele está funcionando, claro que você vai manter. Se não está funcionando, aí você vai fazer os ajustes até chegar no planejamento mais adequado para a sua realidade, tá? Então, sempre faça esse exercício de estar avaliando o seu planejamento e coletando feedbacks. E claro, se você colocou o seu planejamento em ciclos, então, por exemplo, do mês, se eu tenho 6 meses até a prova do concurso. Então, mês 1 e mês 2 eu vou estudar assuntos X, Y e Z. Mês 3 e mês 4 eu vou estudar os assuntos ABC. Então, é claro que você vai ter que estar sempre, não só fazendo feedback do planejamento, mas construindo novos planejamentos. Porque o planejamento, quanto mais no curto prazo você fizer, melhor. Você constrói um planejamento pensando no longo prazo, que é aquele que eu falei, que você vai saber quais são os assuntos, quais as ferramentas, quais os métodos, etc. Mas depois que você for para o planejamento mais fino, planejamento mais de curto prazo, aí o ideal é que você faça mais de um, ou faça esses ajustes mais finos, porque é muito difícil você acertar de primeira, tá bom? E aí, fazendo isso, eu tenho certeza que você vai ter muito mais eficiência nos seus estudos, você vai procrastinar muito menos, você vai
ficar muito menos ansioso ou ansiosa, porque quando você sabe que a coisa está andando, isso te dá uma paz de espírito, né? Então põe em prática esse planejamento, tá? Seja uma pessoa organizada, estuda, eu sempre falo isso. Estudar, principalmente quando é um concurso público, um Enem, uma prova que você vai fazer, não tem a ver com o tempo de estudos que você estuda, tá? Mas tem a ver com o que você faz naquele tempo. Quando você estuda de uma forma organizada, planejada e executada de forma assertiva, então a chance de você ter resultado é muito maior do que de repente uma pessoa que tem mais tempo do que você, mas que não fez da forma correta. Tá bom? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, então deixa aqui a curtida. E aí eu queria falar sobre algumas coisas. Primeiro, sobre a questão da planilha de estudos, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link da minha planilha de estudos, que é uma planilha que eu desenvolvi. E essa planilha, ela não só vai te possibilitar que você monte o seu planejamento semanal, como na planilha eu trago o meu método de estudos embutido. Então você vai poder não apenas planejar os estudos de forma eficiente, mas também cumprir um método de estudos, ou seja, estudar de uma forma correta e aprender mais conteúdos em menos tempo, fixar de fato aquilo que você está estudando, certo? E essa planilha eu vou dar para você de graça. Eu vou colocar aqui um link, que aí você vai só colocar o seu nome e seu e-mail, e aí você vai receber no seu e-mail essa planilha, tá? Então, baixe agora a planilha de graça, um presente que eu estou dando para você, e põe em prática tudo isso que eu estou falando nessa planilha, tá? Agora, claro, se você quer, além da planilha, você quer de fato entrar numa jornada mais aprofundada de estudos comigo, então eu tenho duas opções para você. Primeiro é o meu livro, O Código da Aprendizagem, onde nesse livro eu tenho um capítulo só sobre planejamento e falo sobre várias outras coisas também. Eu trago uma jornada completa de estudos, desde o planejamento, passando por ajustes na sua rotina para você estudar melhor, tá? E o método de estudos, certo? Então, se você quer adquirir, vou deixar também um link aqui do livro, você pode adquirir pela Amazon, tanto o livro físico quanto o e-book no formato Kindle, tá? E tem o meu curso também, o Código da Aprendizagem, que eu vou deixar também um link na descrição, que é o meu curso completo, aonde você vai poder estar junto comigo durante um ano, recebendo esses conteúdos de uma forma sistematizada, eu pegando na sua mão, e você vai ter a oportunidade de aprender muito mais, de uma forma muito mais assertiva, tá? Então não deixe de investir no seu conhecimento, não deixe de investir nos seus sonhos e adquira já o curso ou o livro. Ou se você não quer adquirir nada, pelo menos acompanhe meus conteúdos e, claro, deixe o seu like, interage para você receber mais conteúdo desse tipo, tá bom? E tem meu Instagram também, que você pode me seguir lá e conversar comigo, eu sempre faço live também, tá? Então me acompanhe porque eu te garanto que tem muito conteúdo importante para você que vai te ajudar muito, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!